E as palmas engrandeçam o nome santo de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. O diácono Alexandre, louvando o nome do Senhor Jesus. Queria convidar também o pregador dessa noite, o diácono Delcides, que está trazendo a palavra para nossas vidas nessa noite. E convidar também o irmão Evandro para estar recolhendo o dízimo, as ofertas. E orando pelo pregador dessa noite. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Mestre Jesus, amém? Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz assim: põe-te em pé, filho do homem, que falarei contigo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz assim: põe-te em pé, filho do homem, que falarei contigo. Aleluia. Vamos se colocar em pé nesta noite para nós continuar adorando o nome do Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor. Um louvor bastante conhecido, do Deus de Israel. Você que sabe, não fica de boca fechada não. O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz nesta noite. Quanto mais você se doa para o Senhor, mais próximo daquela bênção especial que você espera, você vai chegando. Quanto mais você recusa a falar com o Senhor, mais distante daquela bênção você vai ficando. Aleluia. Louvado seja Deus. Você conhece essa canção de louvor. Então é a sua oportunidade de abrir os seus lábios nesta noite. Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima do céu. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. E esse Deus está aí, e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entra agora nesta nuvem, conheça mais desse meu Deus, e sua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é Deus que muda a vida. Ele é Deus que vira a página. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, o inferno treme quando ele faz. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar.
vida Ele vai mudar. Só quem crê que vai mudar, pega as mãos assim, ó. Erga as suas mãos e adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Erga as suas mãos e adore nesta hora. Chega de derrota, chegou sua vitória. A vitória, receba a sua vitória. Mas aplaude o Mestre Jesus. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar pelo dízimos e as ofertas. Que o Senhor possa, neste momento, a refletir os nossos corações diante dele, né? Pai Santo, Pai querido, aqui, ó, diante de Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, eu intercedo, meu Pai amado, sobre todos os Teus filhos que dizimaram na Tua casa, todos os Teus filhos, ó Pai, que ofertou diante de Ti, meu Pai. Abre os céus neste momento, meu Senhor, vem estar abençoando, Senhor, a cada um, Senhor, diante de Ti, meu Pai. Abençoa, Senhor, o vosso celeiro. Abençoa, Senhor, ó Pai amado, a Tua casa. Abençoa, Senhor, o vosso trabalho. Venha, Senhor, derramar chuvas de bênçãos sobre cada um nesta noite, ó Pai, que aqui, ó Senhor, abençoa a Tua obra. Aqueles, ó Pai, que não pôde, ó Pai amado, vem abrir as portas, Senhor, ó Pai, Pai, que eles possam diante de Ti, Senhor, estar abençoando a Tua obra, meu Pai. Eu lhe peço neste momento, com a graça do Teu Espírito Santo, multiplica, Senhor, sobre cada um as Tuas bênçãos, ó Pai, que seja, Pai, espirituais, que sejam materiais diante de Ti, meu Senhor. Oh, meu Pai, com a graça do Teu Espírito Santo, que nos governa, Senhor, diante de Ti nessa terra, meu Pai, venha falar conosco nesta noite, que seja Ti, ó Senhor, na boca, Senhor, nos lábios dos Teus filhos, ó Pai. Oh, meu Senhor, use a Ele com sabedoria, coloca as Tuas palavras sobre Ele, ó Pai. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nesta noite, ó Pai. Abençoa, Senhor, Teu filho. Abençoa, Senhor, diante de Ti. Coloca os anjos sobre ele nesta noite, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Feliz e alegre por estarmos aqui hoje, ministrando a santa palavra do Senhor. E que nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele venha ministrar no seu coração aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer que você seja. Aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que Deus quer te abençoar nesta noite. O Espírito Santo de Deus, Ele esteja falando aos seus ouvidos. Tem uma expressão no hebraico e no meio do povo judeu diz que ouço, ouço, para que sejamos abençoados. Toda vez que eles vão ler a palavra do Senhor, a palavra, eles dizem, ouço, ouço, para que eu seja abençoado. Então que nessa noite nós possamos ouvir a palavra do Senhor, que nessa noite nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor, para que ela venha fazer aquilo que condiz à vontade do nosso Deus, aquilo que condiz com aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Eu já contei um testemunho aqui uma vez de um menino que ele
estava sentado num banco, no primeiro banco de uma fila, e o pregador ia pregar 3 dias seguidos. E as 3 vezes o pregador sempre viu aquele menino com os olhos fechados e as mãos nos seus ouvidos. E quando o pregador terminou a pregação no último culto, ele foi perguntar para aquele menino por que ele estava assim, daquela forma, naquelas 3 ministrações. Ele disse: eu aprendi com a minha mãe que quando a palavra ela é anunciada, ela tem que entrar, ela não pode achar saída, mas ela tem que entrar e fazer aquilo que condiz ao nosso Senhor. Então, nessa noite, os teus olhos, o teu coração, a tua alma, ela esteja sendo aberta e preparada para a palavra do Senhor. Porque eu creio que quando o Senhor reúne o seu povo, quando o Senhor reúne a sua igreja, Ele jamais despede o povo com as mãos vazias. Ele sempre vai realizar o seu milagre. Ele sempre vai realizar no seu coração aquilo que você deseja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo a tua Bíblia no livro de Salmos 50, versículo 15. Livro de Salmo. Amém? Livro de Salmo 50, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram? Livro de Salmo 50, versículo 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Nesta noite, como de costume, eu gostaria de intitular esta palavra, esta mensagem nesta noite com o seguinte tema: na minha angústia, invoco o Senhor. Na minha angústia, invoco o Senhor. Na palavra, no dicionário Almeida, angústia significa aflição demasiada do corpo, da mente ou do espírito, tristeza, remorso ou desespero excessivo. Esses são alguns dizeres sobre a angústia. Amados, nós olhamos dentro da igreja, dentro do templo, e aonde nós vamos ministrar a palavra do Senhor, aonde o Senhor tem nos levado, uma coisa que me chama a atenção de quando nós estamos dentro da igreja é a aflição, o semblante de algumas pessoas. Muitos entram dentro da casa de Deus angustiados, tristes, angustiados por problemas dentro da família, dentro de casa, dentro do trabalho. Em alguma área, essa pessoa começa a sentir essa angústia, essa perturbação dentro de si. O salmista Davi não foi diferente. Ele diz que por muitas vezes a angústia era tão profunda na sua alma, a angústia era tão forte na sua alma, que as lágrimas serviam de alimento para o seu corpo. Olha a tristeza desse homem, olha a angústia que muitas vezes cercou a vida deste homem. E dentro da igreja, dentro do povo de Deus, não é diferente. Muitos de nós entramos dentro da casa de Deus angustiados por algum problema, alguma coisa que nos assola durante o dia, ou vem nos assolando durante algum tempo das nossas vidas, seja no ministerial. Esses dias atrás, quando eu estava ministrando lá no 5 Conjunto, ainda quando nós tínhamos lá o ponto de pregação, muitas pessoas chegavam até nós ali para conversar. E engraçado que eu olhava e Deus já ministrava que aquela pessoa, o semblante daquela pessoa estava passando por uma angústia
terrível, por uma angústia profunda, não somente na sua vida, não somente no seu coração, mas em alguma coisa que ela estava vivendo na sua vida. E ali, muitas vezes, amados, nós começávamos e ministrávamos a palavra do Senhor, mas quando terminava a ministração da palavra, muitas daquelas pessoas chamava a minha pessoa ao canto, ao lado, e queria conversar, e queria abrir o seu coração, porque estava vivendo um momento de angústia na sua vida. E por muitas vezes, ali quando nós estávamos conversando com aquela pessoa, ela começava a relatar, ela começava a colocar toda a sua vida diante daquela conversa, devido à angústia, devido à aflição que aquela pessoa estava vivendo. A angústia é um sentimento que ela invade a alma, e a angústia, ela traz tristeza, a angústia, ela traz dor, a angústia, ela traz sofrimento na nossa alma e no nosso espírito. E quando eu estava vendo a mensagem desta noite, e eu fiquei ali algumas horas em casa sozinho, e orando a Deus e clamando a Deus para que Deus me mostrasse aquilo que Ele queria nesta noite, aquilo que Ele queria que falasse nesta noite. E eu me encontrei nesse sentimento, angústia por estar orando e querendo entender de Deus, querendo saber de Deus aquilo que Deus queria que fosse ministrado nessa noite. Eu estava em angústia, eu estava naquela angústia, eu queria que Deus falasse comigo, eu queria que Deus mostrasse para mim aquilo que Deus queria falar com a igreja e comigo também. Eu queria não trazer uma palavra de mim, eu não queria estar ali ministrando alguma coisa de mim, ou de um esboço, de uma sabedoria, de um estudo, porque, graças a Deus, Ele, durante algum tempo, Ele nos deu condição assim, levantou pessoas para pagar um curso de teologia, de média teologia para mim, ali na Assembleia de Deus. E ali a gente aprende a fazer esse esboço, aprende a tirar mensagem, aprende a olhar e ver e esmiuçar e montar uma mensagem bíblica. Mas eu não queria isso. Eu queria que Deus ministrasse no meu coração, eu queria que Deus ministrasse na minha vida algo para passar para a igreja. E quando eu olhei para dentro daquilo que eu estava vivendo e daquilo que eu estava buscando, eu estava com angústia. Eu estava angustiado, eu estava vivendo aquele momento de angústia. E olhando para dentro da Bíblia Sagrada, Deus me levou a ver a angústia de algumas pessoas que viveram situações terríveis na sua vida. A primeira foi a angústia de Jairo pela sua filha. Aquele homem que tinha uma condição financeira boa, aquele homem que era respeitado no meio da sua comunidade, aquele homem que vivia uma vida até bem arregada, até bem farta no seu tempo. Mas num determinado momento da sua vida, a angústia, o sofrimento vem até Jairo, afronta Jairo. Quando a sua filha adoece, quando a sua filha é cometida daquela enfermidade, Jairo se angustia, Jairo se entristece pela causa que estava acontecendo. E quando ele olha para a filha dele, quando ele se depara, a filha dele vem a falecer. Olha a angústia desse pai, olha a angústia desse homem, vendo a sua filha morta, vendo a sua filha ali naquela situação, e ele com todo o seu recurso, com tudo aquilo que ele tinha, ele não poderia fazer nada, ele não tinha condição. Mas naquela angústia, naquele desespero, ele vai até a presença do Senhor, ele vai buscar aquele que pode, aquele que tem toda a condição, aquele que tem toda a autoridade para livrar ele daquela angústia. Ele vai aos pés do Senhor Jesus Cristo, ele vai de encontro ao Senhor Jesus Cristo. Ele estava angustiado. E outra pessoa que eu vi foi a viúva de Naim, indo enterrar também o seu filho.
E a Bíblia diz que esta mulher era viúva. Além de ser viúva, além de já não ter mais o seu marido, o seu esposo, agora ela tinha perdido o seu único filho. E a Bíblia diz que ela estava indo enterrar este único filho. Agora, pergunto para você: será que aquela mulher não estava angustiada? Será que aquela mulher não estava perturbada? Será que aquela mulher não estava com o seu coração triste, abatido, amargurado, devido àquela situação que ela estava vivendo? Amada, era impossível não viver esse momento de angústia. Ela estava enterrando o seu único filho. Ela era viúva. Ela não tinha mais um porto seguro, vamos colocar assim. Ela já não tinha mais o alicerce, a condição dentro da sua casa. Mas ela estava indo enterrar aquele filho. E a angústia no coração daquela mulher. Outra pessoa era Ezequias. Quando o profeta Isaías é levantado por Deus e mandado até Ezequias, e Deus fala para Ezequias: Ezequias, prepara a tua casa, prepara tudo que você vai falecer, você vai morrer, você vai descer à sepultura. E a Bíblia nos diz que quando Ezequias ouve esta palavra, quando Ezequias ouve aquilo do profeta, a primeira coisa que Ezequias faz é colocar o seu rosto na parede, é colocar aquilo na parede e começar a clamar por Deus, para que Deus o livrasse daquela condição, daquela situação de angústia que ele estava vivendo. Ezequias vai, ele começa a clamar a Deus, ele começa a buscar a face de Deus e pedir para que Deus olhasse para ele. Em amargura, em angústia, ele clamou, ele estava buscando a Deus, porque a sua alma estava numa terrível angústia. Ele estava angustiado, porque o profeta tinha ido ali na casa dele e dizendo para ele: Ezequias, você vai falecer, você vai morrer, Ezequias, prepara que você vai morrer. Amados, nós já não estamos em condição de ter a morte repentina. Imagine uma morte anunciada. Imagine alguém chegar para o irmão Jaime e dizer para o irmão Jaime: prepara, amanhã você vai morrer. Não vai acontecer, viu, irmão Jaime? Pelo amor de Deus. Mas olha só, será que ele não se colocaria nessa angústia como Ezequias se colocou? Será que ele não se colocaria nesse desespero que Ezequias se colocou? Caio, eu e vocês nos colocaria, com certeza. Eu me colocaria em angústia, em desespero. Por quê? Porque a gente olha para a família, olha para os filhos, olha para a esposa, olha para tudo aquilo que nós construímos ou tentamos estar construindo na nossa vida. E a angústia bate na porta. E a angústia veio na vida de Ezequias. E ele também começa a orar, a buscar a Deus, a buscar a palavra do Senhor, a buscar o sentido daquilo. E Deus me levou a ver 3 coisas que nós podemos fazer para aliviar a nossa angústia. E 3 coisas que um servo de Deus fez na sua vida, para que Deus olhasse e tirasse ele daquela condição que ele estava vivendo. Abra comigo ali em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 15. Segunda Crônicas, capítulo 15. Segunda Crônicas, capítulo 15. Amém? Só abre no capítulo 15, amados. Crônicas, capítulo 15. Nós vamos olhar aqui. Amados, aqui, nesse capítulo 15 de 2 Crônicas, nós olhamos
para a vida de um homem, de um rei chamado Asa. Asa foi o terceiro rei de Judá. Ele era pai de Josafá, serviu a Deus com fidelidade durante 41 anos da sua vida. E nós olhamos pela vida do seu pai também. O seu pai fez tudo que servia, tudo que agradava a Deus, tudo que Deus queria, o seu pai também fez. E Asa também não foi diferente. Deus constituiu ele como rei logo depois da morte de seu pai. E Asa começou a fazer tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele reinou 41 anos. 41 anos ele reinou em Judá. Durante os 10 primeiros anos da sua vida, do seu reinado, houve paz em Judá. Judá teve paz, Judá teve tranquilidade. Judá, eles tinham tudo ali que eles precisavam, tudo que eles queriam. Deus estava abençoando, Deus estava livrando Judá dos seus inimigos. Certa vez Judá e Israel entra numa batalha, e a Bíblia diz que quando eles entram na batalha, o rei de Judá, o povo de Judá, se volta para Deus, e Deus dá a vitória para eles. Então esse rei, o rei Asa, ele foi um homem próximo, ele foi um rei abençoado, porque ele estava fazendo tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Foi um reinado de paz, foi um reinado de vitória, foi um reinado onde Deus prosperou tudo aquilo que eles almejavam. Deus prosperou na vida dele. Mas a Bíblia diz que o dia de angústia vem para o bom e para o injusto. A Bíblia diz que o sol nasce para o bom e para o injusto. E isso também não foi diferente na vida desse rei. Isso também não foi diferente. Certa vez, ele começou a deixar, a abandonar tudo aquilo que Deus já estava dando para eles. Como foi no caso do povo de Israel, quando o povo estava na travessia do deserto. Quando Deus falou para eles que eles iriam ser alimentados, que eles iriam ser vestidos, que Deus ia providenciar tudo para eles. Determinado momento da sua vida, da sua travessia, eles começam a abandonar a Deus, a largar os princípios de Deus. E com Asa não foi diferente. Não foi diferente. E ele começa assim a enfraquecer na fé. Ele começa a abandonar os princípios do Senhor. Ele começa a deixar a palavra do Senhor. Mas olha aqui, quando ele diz assim, ó: então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que foi ao encontro de Asa. Ele disse: ouvi, Asa, e todos de Judá, Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto estáis com ele. Se buscares, acharei, mas se o deixares, ele o deixará. Deus está dizendo para nós aqui, se nós queremos ser livres da nossa angústia, se nós queremos ser livres da nossa dor, daquilo que nos aflige, a primeira coisa que Deus está falando para nós aqui, se nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, se nós nos colocarmos diante do Senhor para buscar Ele com sinceridade de coração, Ele vai se achegar a nós, Ele vai de encontro conosco, Ele vai de encontro àquilo que estamos precisando naquele momento. Ele está dizendo para Asa e para o povo de Benjamim: olha, se vocês me buscarem, eu vou me chegar até vocês. Se vocês me invocarem, eu vou estar junto com vocês. Se vocês se aproximarem de mim, eu me aproximarei de vocês. Mas se também vocês me deixarem, eu vos deixarei. Olha o que Deus está falando para nós nessa igreja hoje, amados. Se nós nos encurvarmos, se nós nos humilharmos, se nós colocarmos o nosso coração para buscar a Deus com sinceridade, com retidão no nosso coração, Deus está mostrando para nós que Ele vai se achegar até nós, que Ele vai nos socorrer. Ele está dizendo para você nessa noite, na sua angústia, na sua tristeza: invoca o meu nome, busca o meu nome, porque eu me achegarei a ti. Eu vou me colocar diante de ti para te defender dos teus inimigos.
É o que Deus está mostrando para nós aqui na Bíblia. É o que Deus está falando para nós. Ele está dizendo para Asa: Asa, se você se aproximar de mim, se você buscar, eu, o Senhor, vou te socorrer no dia da tua angústia. Se você chegar diante de mim, Asa, eu vou te livrar dos teus inimigos. Deus está falando para Asa que Ele era o Senhor Todo-Poderoso. E Deus está falando para você nessa noite que Ele é o Senhor de todas as coisas na tua vida. Ele é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te livra. É Ele que está dentro da tua casa, amados. Se a tua casa buscar ao Senhor, Ele vai estar lá dentro. Se você buscar o Senhor no teu trabalho, Ele vai estar lá dentro. Se você buscar ao Senhor na tua família, Ele vai estar lá dentro. Deus está assumindo a responsabilidade na tua vida. Deus está assumindo uma responsabilidade na tua vida, porque Ele está dizendo aqui: se você chegar até mim, eu chegarei até você. Se você chegar até mim, eu chegarei até você. Mas também Ele diz: se você me abandonar, eu também te abandonarei. Deus está dizendo, olha o que Deus está dizendo aqui, ó: se deixares, eu te deixarei. Mas o incrível de Deus, amados, é que a palavra deixar, ela é conotada não de deixar literalmente, não de abandonar totalmente, porque Deus, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona, mas Ele deixa que você comece a viver uma situação. Tem muita gente que fala que Deus como vou dizer, uma vez um rapaz chegou para mim e disse para mim assim: Ciro, eu sei que você vai na igreja, eu sei que você ora, eu sei que você é um homem de Deus, eu queria que você orasse por mim, eu sei que Deus vai me abençoar. Eu estou querendo montar um trabalho, um negócio, eu quero que você ore por mim, para que Deus abençoe, que dê tudo certo. Eu falei: amém, querido, nós vamos orar. Qual que é o ramo que você vai trabalhar? Eu vou montar uma boate. Eu falei: irmão, eu conhecia, né, era muito amigo meu. Eu falei: meu querido, não tem jeito. Como é que eu vou orar para você montar uma boate se Deus não vai estar nesse negócio? Não, Deus vai estar nesse negócio. Eu estou colocando diante de Deus. Irmão, mas não tem como Deus abençoar uma coisa que nasce prostituição. Não tem como Deus abençoar uma coisa dessa. Ah, mas Deus vai abençoar. Deus Ele é justo. Eu falei: Deus é justo. Mas como é que Deus vai abençoar um trabalho desse? Eu sei que ele montou o negócio dele, trabalhou, e ele falou até certa vez que estava ganhando dinheiro. E eu falei para ele: mas será que é uma prosperidade abençoada? Será que é uma prosperidade aonde Deus está abençoando? Porque existe a permissão de Deus e existe a bênção de Deus. Tudo aquilo que você fizer na direção de Deus, diante de Deus, eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar. Mas o mundo quer colocar isso como bênção, e não é bênção, é permissão. É permissão. Deus está dizendo para Asa que se ele se colocasse na posição que Deus queria, Deus iria abençoar, Deus iria prosperar tudo aquilo que ele fizesse. Então nessa noite Deus está pedindo para nós: vamos nos achegar até Deus, vamos nos colocar a buscar Deus com sinceridade, vamos buscar a Deus com todo o nosso coração, porque a Bíblia diz que invocai-me no dia da angústia e eu te livrarei. Invoca o Senhor. Qual é a angústia que está assolando a tua vida? Qual é a angústia que está afligindo o teu coração nessa noite? Deus está falando: se você chegar, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar.
Ele está assumindo um compromisso com você nessa noite. Segunda coisa que Deus disse para Asa para que ele fizesse, para que Deus abençoasse e o tirasse da sua angústia. Versículo 8. Quando Asa ouviu estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, animou-se e jogou fora os ídolos odiosos. Sabe o que significa isso, amado? Que nós temos que jogar fora tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que nos coloca em separação a Deus. A Bíblia diz que a avó de Asa, a avó dela, era rainha também em Judá. E a Bíblia diz que essa mulher, ela tinha ídolos dentro da sua casa. Ela adorava ídolos dentro da sua casa. Ela tinha feito ídolos para si, para adorar. E quando Deus leva o profeta para falar com Asa, Deus diz para ele assim: arranca tudo que não me agrada, tudo aquilo que separa a minha presença, tudo que não deixa a minha presença entrar dentro da tua casa, dentro da tua vida. Arranca isso, tira isso da tua vida. Deus está dizendo para nós, amado, o que tem dentro de nós ainda, o que está dentro de nós, o que está nos atrapalhando de buscar a Deus, o que está atrapalhando a presença de Deus entrar dentro da nossa casa, entrar dentro da nossa vida. Aqui Deus está dizendo que eram os ídolos, que era aquilo que eles serviam, que estava atrapalhando a Deus, aquilo que estava incomodando a Deus. Agora olhe para dentro de si, olhe para dentro de si. O que tem te atrapalhado a buscar a Deus? O que tem te tirado a presença de Deus da tua vida? Por quê? Quando eu era mais jovem, até eu tentei buscar a Deus, até tentei do meu jeito me aproximar de Deus, mas eu não conseguia largar certos vícios da minha vida. Eu não conseguia abandonar vícios que eu tinha na minha vida. Uma vez, logo quando eu me converti, eu tomava cervejinha, né? Gostava de estar tomando a cerveja. E aí, o meu pastor chegou em mim e falou: ó, não pode mais, não pode, né? Você é um servo de Deus, você vai tomar a Santa Ceia, então isso não pode fazer mais parte da sua vida, porque hoje você tem o Espírito Santo de Deus. Aí o que eu fiz? Eu não tomava mais a cerveja comum, eu tomava a cerveja que era sem álcool. Quer dizer, eu estava tentando maquiar alguma coisa. Eu estava querendo maquiar, eu não estava querendo largar aquilo. Eu não estava querendo abandonar aquilo que estava me atrapalhando. Eu queria encontrar um jeito, eu queria encontrar uma solução para continuar no meu pecado, a continuar a cometer o pecado. Eu estava tentando encontrar um jeitinho. Uma vez eu escutei um testemunho de uma mulher numa televisão que ela ia na igreja, fazia campanha, e Deus por um tempo começava a abençoar a vida dela. Aí a situação de desespero, de angústia voltava tudo de novo na sua vida. E ali o pastor um dia chegou para ela e começou a conversar com ela e dizer: querida, mas você faz campanha, você ora, você vem na igreja, e em determinado momento a tua vida vai bem, outro começa a oscilar. Vamos conversar. Vamos abrir, vamos assim, abrir tudo. Vamos falar. O que está acontecendo? E ela começou a relatar a sua vida para o pastor. E ali chegou no termo do casamento. Ela disse que ela não conseguia casar porque ela não queria perder a pensão do marido. Se ela casasse,
ela ia perder a pensão do marido. Então ela não queria casar. Ela queria arrumar um jeito para continuar vivendo com o marido, tendo aquele esposo, mas ela não queria colocar tudo diante de Deus. Ela não queria largar aquilo. Por quê? Porque aquilo para ela não fazia diferença. Não fazia diferença para ela. Se ela fosse casada ou não, se ela legalizasse a sua condição ali diante de Deus, não fazia diferença para ela. Deus não tem comunhão com o pecado. A Bíblia diz que luz e treva não se ajuntam. Luz e treva não faz parte. Jesus e o pecado não andam de mãos dadas. Deus e o pecado não andam lado a lado, amado. Não tem como. Deus está falando para a Asa, está falando para nós aqui. Joga fora, abandona, tira tudo aquilo que te incomoda, que separa a minha presença de ti. Aqui eram os ídolos. Qual é o ídolo da nossa vida? Qual é o ídolo que está dentro de nós, que nós não conseguimos abandonar? Qual é o ídolo que está nos separando da presença de Deus? Deus está falando nessa noite. Arranca, larga tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus, tudo aquilo que está impedindo a minha presença de chegar até ti. Abandona, joga fora. Mas é difícil, né, irmãos? É complicado largar aquilo que nós gostamos tanto, não é verdade? Largar roupas, largar hábitos, largar muitas coisas. Tem tantas coisas que Deus está pedindo para nós, mas nós não conseguimos largar. Não conseguimos. Por que que não conseguimos? Porque ainda queremos viver em condição de querer resolver o problema por nós. Nós queremos que Deus abençoe. Nós queremos receber a bênção de Deus, mas não queremos largar aquilo que nos atrapalha verdadeiramente de servir a Deus. Deus disse para ele: larga tudo, abandona tudo, joga tudo fora, Asa, porque se você fizer isso, eu vou te abençoar. Eu vou tirar essa angústia que você está vivendo dentro do teu coração. Larga o que está nos atrapalhando. Qual é a angústia que você está vivendo hoje, dentro da tua vida, dentro da tua casa? O que Deus tem pedido para nós tirarmos da nossa vida e nós não queremos arrancar? O quê? Uma vez, quando eu morava lá no Bandeirantes, nós ganhamos uma cortina, minha esposa até lembra, vai lembrar disso, uma cortina que tinha desenhos da Disneyland, Mickey, né, a Minnie, estava lá. E ela tinha colocado aquilo no quarto das nossas filhas. As nossas filhas eram pequenas. E eu disse para ela: vamos arrancar isso daqui do nosso quarto, porque as nossas filhas não estavam dormindo. Todas as noites tinham pesadelos, acordava de noite chorando. E eu falando para ela: vamos arrancar isso daqui. Mas ela disse: não, para que arrancar isso? Para que tirar isso? Não tem nada a ver, é coisa de crente, não tem nada a ver isso. Eu falei: Deus vai ter que falar por si próprio. Vamos orar. Eu comecei a orar, Deus, e pedir para que Deus enviasse alguém que não soubesse daquilo que eu estava vivendo ali. Eu queria que Deus enviasse alguém para falar, principalmente com ela, para que Deus mostrasse. E aí, certa vez, Deus levou uma profeta lá em casa. E aí começamos a orar. E oração, oração, oração. E Deus disse para ela: existe algo lá no quarto das tuas filhas. Foi ou não foi?
está perturbando as suas filhas e elas não estão dormindo. O que era? A cortina. Mas ela gostava da cortina. E ela não queria arrancar aquilo porque achava que aquilo ali era coisa de crente, amado. Ah, mas crente para tudo para crente é pecado, né? Você já ouviu essa expressão? Para crente tudo é pecado. Tudo é pecado. Mas, amados, vamos olhar para aquilo que está acontecendo. Aonde diz que se tem labareda, tem fogo. Se tem labareda, tem fogo, amado. E ali tinha labareda, ali tinha fogo. O demônio estava se alojando ali naquela cortina. Ah, mas é crente. Ah, mas tudo é pecado. Mas nós vivemos isso. Nós vivemos isso. E nós tivemos que arrancar aquilo da nossa vida, para que Deus entrasse dentro da nossa casa, para que Deus nos abençoasse ali dentro. Certa vez, uma mulher disse que chegou toda contente, alegre, feliz, tinha ganhado um vestido novo. Era um vestido que ela gostava, que ela queria muito, E um dia ela foi na igreja com o vestido. E Deus disse para ela assim: estas vestes que tu está vestindo não está me agradando. Ela olhou, mas o que tem de errado? E ela tinha ganhado o vestido de uma pessoa que ela não conhecia. E aquela pessoa tinha oferecido aquele vestido em oferenda. Ela tinha oferecido. E ali o pastor falou para ela que era para ela queimar aquele vestido, que era para ela arrancar aquilo e queimar, porque Deus não se agradava daquilo. Mas ela queria aquilo. E ela, quando ela colocava aquele vestido, ela se sentia bem, ela se sentia, como diz, atraente, ela se sentia bonita naquele vestido. Mas Deus tinha falado para ela não colocar. Mas como abandonar aquilo que ela queria, aquilo que ela gostava? Aí um dia Deus novamente levantou um profeta e disse a mesma coisa. A mesma coisa. Ela chegou na sua casa, pegou aquele vestido, colocou álcool naquele vestido e queimou aquele vestido. E que ia no testemunho dela, que quando ela estava queimando aquele vestido, ela escutou um demônio gritar. Ela escutou um demônio gritar. E ela foi liberta. Mas ela precisou arrancar de si. Ela precisou arrancar dela o ídolo que estava atrapalhando ela de buscar e de ter aquilo. Deus disse para Asa: abandona, larga, tira isso que está te impedindo. Tira. E eu falo por mim, irmãos. Se tem uma coisa que eu gostava na minha vida, era de assistir jogo do Flamengo. Eu era vidrado, eu gostava, eu torcia. Nossa, uma vez eu ganhei uma camisa do Flamengo, eu fiquei toda feliz com aquela camisa. A minha esposa lavou a camisa, colocou no varal, roubaram a camisa. Eu fiquei triste. Eu tinha ganhado aquela camisa do meu irmão. Eu fiquei triste com aquela situação. Mas precisava ser arrancado da minha vida. Precisava ser tirado da minha vida. Qual é o ídolo? O que está nos separando de Deus nessa noite? Qual é a angústia que está afligindo o teu coração nessa noite? Deus, Ele quer te aliviar dessa angústia. Deus quer te colocar numa condição de alegria, de felicidade. Mas o que está nos atrapalhando? Deus disse para Asa e deu condições para ele fazer na vida dele, para que Deus abençoasse. Abençoasse.
Segunda Crônicas, você vai ver que tudo aquilo que Deus pediu, Ele fez. E como Deus abençoou a vida de Asa e o seu reino. Mas Ele precisou fazer. Ele precisou colocar a sua vida diante de Deus. Colocar tudo aquilo que estava atrapalhando ele de servir a Deus e entender o que Deus queria. Eu queria fazer um desafio para você aqui agora. Eu queria que você se colocasse de pé. Queria que você fechasse os seus olhos, mas que você fechasse mesmo, amado.